Olá, gente! Como é bom estar aqui com você novamente para trazer mais um tema importante para a psicanálise aqui no nosso canal do YouTube. Estamos no mês do Outubro Rosa e é com muito prazer que eu quero falar dela, Melanie Klein. Ela que é a fundadora da psicanálise infantil, ela que traz esse conceito um pouco mais lúdico para a psicanálise, numa época onde a psicanálise era extremamente subjetiva. E ela traz esse conceito olhando para a maternidade, olhando para as fases da criança de uma forma muito mais profunda. Freud, ele olha para a criança, ele diz que ele começa a construir a sua psique, começa a interagir a partir do 4º ano de idade, 3, 4 anos. Melanie Klein ela é muito mais profunda, ela olha para a infância a partir dos 3 meses de idade e ela vai olhar para essa simbiose que existe entre mamãe e bebê, porque durante um tempo, na cabeça da criança, o bebê e a mãe são um só, sabe? Existe uma simbiose onde ambos coexistem num único corpo, pelo menos na cabeça da criança. E vai acontecendo as coisas, né? E a criança vai evoluindo, vai crescendo e ela começa a entender. Ela joga um brinquedo no chão, alguém pega esse brinquedo, entrega para ela e aí ela começa a entender que existe outras pessoas no universo, começa a ver o pai, começa a interagir com o meio e essa criança ela vai desenvolvendo essa individualidade e ela começa a se separar. Há um momento de separação da mãe e isso acontece numa formação muito importante para a criança. Então a Melanie Klein ela olha para essa formação de uma forma muito mais profunda, né? E ela vai desenvolvendo a sua teoria. Dizem, né? Tem uma história que falam aí que ela chegou um momento que perguntaram assim: nossa, você já é uma nova fundadora, né? Você já é uma nova teórica da psicanálise. E ela falou assim: não, eu continuo sendo freudiana, eu nunca rompi com Freud. E aí falaram para ela assim: olha, já era, você agora não é mais freudiana, você agora é kleiniana. Então, assim, é claro que Melanie Klein morreu dizendo que era freudiana, que ainda não tinha rompido com a psicanálise de Freud. Na verdade, ela usou a psicanálise de Freud para fundamentar todas as suas teorias, mas ela fundamenta isso e talvez até evolua um pouco mais essa questão. Só que a psicanálise ela é muito patriarca, né? E aí, muitas das vezes, as mulheres não tinham esse espaço todo para crescer. Mas Melanie Klein, ela conseguiu, mesmo numa época onde a mulher não tinha muita vez, né, para falar, ela conseguiu criar o seu espaço e até hoje é extremamente importante na psicanálise. Ela vai dizer, por exemplo, sobre a questão do seio bom e do seio mau. Existe, na visão da criança, o seio bom, que a alimenta e que a sustenta e que também lhe dá a saciedade da sua necessidade. Esse é o seio bom. E existe o seio mau, que é aquele seio que a nega, né, que não satisfaz a sua necessidade. Então a criança às vezes sonha que ela está mamando e ela faz um movimento com a boca, ela chupa o dedo, porque ela está tendo ali um contato com o seio bom, que é esse conceito que foi formado na cabeça dela. E ela, quando ela sonha que ela está chutando, está socando, quando ela fica irritada, ela está entendendo ali que ela está socando e chutando o seio mau, que não entrega para ela a sua necessidade. Esses 2 conceitos são muito importantes para a formação das pulsões de vida e pulsão de morte, que na nossa vida elas coexistem o tempo inteiro. A pulsão de vida nos motiva a trabalhar, a viver o nosso dia a dia, e as pulsões de morte a se retrair um pouco mais, a viver um pouco mais uma depressão, uma melancolia. Então a gente vive esse contato, né, com essas 2 pulsões eternamente. E a gente começa, talvez o primeiro momento que a gente tem esse contato é através do seio bom e do seio mau. Nesses momentos onde a criança ela está se desenvolvendo, ela está crescendo e ela está começando a desenvolver as suas relações, Melanie Klein vai trazer o conceito de relações objetais. É onde a criança começa a desenvolver o contato com alguns objetos. Primeiramente, o primeiro objeto que a criança tem contato é o seio da mãe, ou seja, é uma parte da mãe. Depois, ela tem um contato com a mãe num todo. Então ela tem um contato com o ser da mãe, a mãe inteira. E depois disso, o bebê ele começa a procurar esses objetos para suprir a necessidade da mãe. Esses objetos eles podem ser físicos, e um grande exemplo disso é a Turma da Mônica. A Mônica ela leva o Sansão, né, que é o seu coelhinho, para todos os lugares. Ela roda o coelhinho para se proteger dos outros meninos. O Sansão ele traz para ela uma segurança, um conforto. E isso é muito interessante porque algumas crianças vão procurar um paninho, vão procurar uma blusa da mãe, vão procurar alguma boneca, alguma coisa que remeta e que traga para ela esse conforto. E isso é muito interessante. E Melanie Klein, ela tem uma influência total
na psicanálise hoje. Quando você estuda psicanálise infantil, necessariamente você vai passar por Melanie Klein. Uma psicanálise mais voltada para a infância primitiva, olhando para a criança um pouco mais cedo, né, um pouco mais primitiva mesmo. Enquanto Freud olhava para a criança de 4 anos, 3, 4 anos, Melanie Klein ela olha para a criança um pouco mais primitiva, e isso é muito interessante, porque realmente as nossas maiores dificuldades são formadas no nosso primeiro momento de vida, onde a gente não consegue às vezes lidar bem com os conceitos de desejo e de ser saciado. E aí, quando a gente leva isso para a fase adulta, existem pessoas aí que têm grandes problemas com os seus desejos, falta de controle dos seus desejos, e tudo isso tem explicação na psicanálise, ok? Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ficou comigo até agora, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, porque quando a gente comenta, o YouTube entende que esse vídeo é bem relevante. Eu quero agradecer de coração a sua paciência de estar aqui comigo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, também pode colocar aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.